Fala galera, aqui quem vos fala é o Pedrinho e estamos aqui em mais um episódio do 8-Bit Talks. Eu trouxe mais um colega que estudou comigo, antes era o Matheus Saito e agora é o Guilherme Almeida. Fala aí pra galera, Guilherme. E aí, pessoal? Foi mal, acho que eu falei um pouco por cima aí. Meu nome é Guilherme, sou desenvolvedor de software, ou também pode ser considerado engenheiro de software, né? Por conta da minha formação. É engenheiro de É, software, mas sim. atu... É, porque tem esse questionamento, né, Pedro? Não sei se você tá ligado, que é, por exemplo, se você é formado em desenvolvimento de software, não necessariamente você vai trabalhar como software engineer, né, dentro da empresa. Tem um cargo software engineer. Então, mesmo tendo a formação de engenheiro de software, você pode não ser software engineer dentro da empresa, entendeu? É. Bom, eu já vi muita gente falando que não é considerado engenheiro. E, inclusive, eu já fui até xingado uma vez no Twitter. Uma pessoa me chamou de macaco digitador que acha que é engenheiro. Que isso, mano. Então, O Twitter sendo tóxico como sempre, entendeu? um pouco de preconceito contra quem é engenheiro de software. Mas, aí que tá. Agora, a gente tá aqui para falar sobre outro tema polêmico, que é a escassez do. Um tema polêmico que tá me atingindo, porque eu pretendo trocar de PC e agora eu descobri que os PCs estão mais caros por conta da IA, né? O, o que está acontecendo é que as empresas estão deixando de fabricar memória RAM e outros hardware para poder focar só na IA, né? E as peças estão ficando caras. Isso. Cara, o que que acontece, né? E essa demanda aí por GPUs, ela já foi, eu acredito que até maior na questão de você procurar uma placa de vídeo na internet e você está competindo com as empresas para comprar, né? Hoje em dia, eu já diria que o problema já está em outro lugar, assim, em outro patamar. Tipo, o problema ele meio que escalou, né? Porque não somente para comprar na internet, como a fabricação delas também, as empresas estão preferindo fabricar para outras empresas que tem mexe com IA, né? Do que para o público que consome para o computador de uso próprio, né? É. Isso é um problema. Continua falando aí. Não, não. Ah, Ela tem o ótimo. que falar. Mano, o que acontece? Esses chips, hoje em dia já tem até placas de vídeo especializadas no processamento para IA, né? Eu acho que é a NPU e TPU, se não me engano. A NPU é Neutral Processing Unit, se eu não me engano, que é um processador dedicado para isso aí, e o outro o TPU já é outra estratégia, né? Ele eu acho que o T é de tensor, né? Não sei se você tá ligado no que seriam os tensores, Tô muito ligado, mas não. dentro do. Cara, tensor é um conceito foda, cara. Porque, tipo assim, a tecnologia que é usada por trás aí dessas TPUs é meio que uma, uma, uma aceleração do processamento dos chips, né? Então, é uma estratégia diferente para poder fazer gerar os hashes lá, os como é que é o nome das partezinhas, enfim, treinamento de IA. Só que o que acontece? Essas NPUs, elas também consomem desses mesmos recursos, né? De que a gente
usa nas nossas placas de vídeo convencionais, né? Então, esses chips, eles, eles são fabricados e meio que está sendo destinada essa matéria-prima, a fabricação desse chip está sendo destinado somente para essas IAs, entendeu? E é isso que está o problema, por isso que está encarecendo tanto. E está acontecendo também com memória RAM, essas coisas. Por quê? Porque também tem a mesma base de fabricação, né? São os mesmos, basicamente, materiais muito semelhantes, né? O que acontece? Esses materiais aí, existem países que têm muito minério e tem países que não têm muito minério, né? O Brasil é um exemplo E de país que tem muito minério, né? sim, sim. Não, Brasil, boa parte ali da Ásia também, Taiwan é importantíssimo nisso, mano. Porque a China, o interesse comercial dela em cima de Taiwan é basicamente por conta desses materiais aí, viu, Pedro? Porque Taiwan também eles têm a tecnologia da fabricação e tem o próprio material também na terra deles, né? É. Aí, o que Só acontece que agora, o problema é que as pessoas, as empresas agora estão focando mais em IA. E isso, querendo ou não, isso botou o mercado de hardware em crise. Eu lembro que uma empresa famosíssima que fabrica memória RAM, que era a principal, anunciou que iria parar de fabricar memória RAM. E o foda é que nem dá pra culpar direito a empresa, né? Porque querendo ou não, a empresa tá focando naquilo que dá mais lucro, né? E querendo ou não, a IA tornou a fabricação de hardware menos lucrativo, né? sim, com certeza. É engraçado porque dentro do nosso contexto aí, Pedro, de engenheiro de software aí, a gente tem um lugar que é muito famoso, que é onde fica o MIT, lá nos Estados Unidos, né? Que é o Vale do Silício, lá o Silicon Valley, né? E um dos materiais principais aí que está para a fabricação é o silício, justamente o silício. É. Justamente o material que a gente precisa, né? Só que aí, o que acontece, mano? Esse hardware que está sendo destinado aí para as empresas, eu entendo o lado deles também, né, mano? Porque é onde vai dar mais lucro, né? Só que tira um pouco da nossa mão o poder de processamento, né? Porque, por exemplo, você poderia rodar um modelo de IA usando uma GPU aí. É porque, tipo, antigamente, se eu não me engano, no começo a gente estava fazendo com o próprio processador mesmo, né? Aí depois a gente passou a treinar IA com GPUs, né? Hoje em dia, ninguém treina muito IA, para falar a verdade pra você. A gente faz mais um processo que é meio que você passa uma informações através de vetores, meio que você tokeniza o que você precisa passar, entendeu? Por isso que a gente gasta muito. Você usa Cloud Code, ô Pedro? Eu pretendi usar até eu ver o preço. Aí eu passei a variar. Eu uso o ChatGPT. Quando eu faço projeto, no caso, quando eu fazia, eu parei um pouquinho. Quando eu fazia projeto, eu começava pelo ChatGPT e ia auxiliando com o Copilot da Microsoft. Entendi. Cara, para programação, eu gosto mais do Cloud, sabe? Acho que ele atende um pouco melhor, porque ele tem modelos muito bons, o É, eu não, Cloud, né? eu não duvido. Eu realmente, o cloud de fato é o melhor. O problema é o preço, né? Porque o cloud só vale a pena mesmo se você assinar o máximo. Porque até Sim, o plano básico pago é meio limitado. Só que, cara, R$ 1.000, pra mim, não ia valer a pena pagar R$ 1.000 por mês
do estado que eu tô, porque nem com programação eu tô trabalhando nesse momento. Eu tô trabalhando com design gráfico, numa gráfica. Hum. Então, eu não tô trabalhando com programação, então não justifica eu pagar R$ 1.000. Se eu tivesse trabalhando com programação e ganhando muito, aí sim justificaria eu estar pagando isso, porque querendo ou não é a ferramenta que eu tô usando. Entendi. Cara, o que que acontece? Eu tenho uma opinião sobre isso aí, que é a IA, ela faz meio que uma potencialização de tarefas, né? Então, por exemplo, se você como designer, você deve ter visto o quanto que a IA aí acelerou as coisas em questão de marketing, essas coisas, né? Sim, Apesar que, vamos ser sinceros aqui, tem muita arte muito ruim com isso. sim. Inclusive, quando o ChatGPT liberou aquela função de você fazer arte usando IA, o Twitter inteiro foi a loucura, falando acabou a carreira de design, essas coisas. Aí eu fui ver, Uhum. era tudo arte genérica. Você passa o olho e você sabe que é IA. Acaba que a criatividade ela fica meio escassa também, né? Nesse sentido aí. Porque você É, achar um cara que faz negócio direito hoje em dia também tá escasso, né? é. Quando eu consegui esse emprego de design gráfico, a primeira coisa que eu pensei foi: caraca, ainda existe de design gráfico. Não, mas eu descobri que Cara, empresa grande usa designer gráfico porque, querendo ou não, a, a empresa grande preza pelo visual. Empresa pequena usa IA mesmo que não tá nem aí. Agora, a empresa grande, ela uhum, preza pelo profissional. E querendo ou não, a IA é genérica. Então, uhum, por exemplo, uma barraca de pastel. Ela vai usar arte feita por IA no cardápio, essas coisas. Agora, um restaurante super respeitado, que tem estabelecimentos no país todo, ele vai optar uhum. pelo mais profissional. Aí é aquela coisa. Isso é até uma dica para quem está começando design. É difícil, porque no momento está se garantido quem já está há um tempão na área e é respeitado. Quem está começando está meio difícil. Mas não é impossível, né? Porque, querendo ou não, de, tanto no design quanto na programação, você tem que começar de algum lugar, né? Alguns demora mais, mas acontece de você crescer. Eu não cresci ainda, Sim. mas. Cara, eu sou muito a favor de automatizar o seu próprio trabalho. Não tipo assim, o trabalho dos outros só se for solicitado, entendeu? Mas agora, para você potencializar o seu trabalho, eu acho bom, né? É automatizar, fazer várias coisas que seriam repetitivas. E é muito boa para auxiliar nisso aí, né? E só que assim, a gente está entrando num momento que eu acho que que a gente estava falando é a criatividade e o conhecimento, velho. Cara, é muito difícil de você achar algo bom feito às pressas com IA, mas sai entrega, né? No mercado de trabalho isso funciona, né? De certa forma. Só que para para qualidade isso é ruim, entendeu? Para qualidade isso é ruim. Mas eu acho que a gente está num bom lugar para isso, sabe? Porque com a IA, ela vai te ajudar a você trabalhar menos, por assim dizer, né? Trabalhando com tecnologia, design afins, né? Sim. Então, a Só que, IA, tipo assim, a IA, pode falar, ela. foi mal. Ainda sou novo nesse negócio. A IA, por Não, exemplo. também, mas é porque eu não tô vendo você, é porque, tipo assim, para o pessoal, acho que do podcast não tá ligado. É porque o Pedro, ele tá numa chamada comigo, ele tá me vendo, mas eu não tô vendo ele, por isso que eu não sei que hora Eu queria que você começa a pudesse me falar ou não. ver, só que eu descobri que o Google Meet só aceita mostrar.
a câmera se ele for o único aplicativo que tiver usando esse recurso de vídeo. Mas ele não é o único aplicativo, porque eu estou usando o OBS aqui. Aí, Nossa, mano. O Discord, velho. O que que fizeram com o Discord, né, Pedro? Pelo amor de Deus, velho. não, mano, eu tô até agora revoltado. Cara, E o é primeiro, foda. Ou a gente poderia estar facilmente fazendo esse podcast via Discord, velho. Muito melhor. sim, Só o que, primeiro tipo episódio assim, foi no o Discord. Meet é a bosta. Sim, o problema é O que primeiro, o primeiro, o o primeiro problema é episódio que foi, não foi no quem Discord? não, o problema é que tem poder pra derrubar o Discord justamente aqueles que não entendem como ele funciona. Ah, isso é verdade. Eu vi Isso é gente, verdade. eu vi gente inventando falando: "Nossa, gente, eu entrei no Discord e vocês não têm noção do que eu vi. Nossa, cara, eu fiquei aterrorizada." Aí a primeira coisa que eu pensei foi: que grupos é esse que ela tá frequentando o Discord? Porque o Discord não é como Né? uma rede social, não tem uma aba pra você lá, você só vê se você procura. Exatamente. Não, e tipo assim, e quem quer fazer o errado, mano, não precisa ser pelo Discord. Quem vai fazer o errado, vai fazer o errado, independente de qual plataforma que seja, né? E detalhe, Aí não, vamos censurar tudo, vamos tirar poder de tudo, porque aí a gente se livra dessa. Ah, pelo amor de Deus, quem quer fazer o errado, arruma outro jeito, e sabe? detalhe, quem faz o E errado é não saiu do foda. Discord, porque tá usando VPN agora. O que é Pois pior é, mano. ainda, porque com VPN fica mais difícil de rastrear. O Discord já não pode fazer nada quando tá usando VPN. Quando não É tinha essa opção foda. de usar VPN, o Discord conseguia rastrear quem estava cometendo crime. Pois é. Aí a gente coloca uma barreira desnecessária que acaba piorando as coisas, né? E tem muita coisa legal, velho, no Discord também. Tipo assim, velho, você pode entrar num servidor com um monte de gringo e começar a aprender inglês lá, por exemplo. Se você quiser aprender japonês, você vai achar um servidor com alguém falando Sim, japonês. Tá ligado? para quem é programador Eu já. também, pode conseguir projeto pelo Discord. Quem é designer gráfico também. Pois é, não, tipo assim, tem comunidades muito boas, cara, tá ligado? Eu acho que. Eu diria que a maioria das coisas é boa que sai do Discord, né? O uso dele normalmente é bom. Tipo assim, o pessoal, assim, ó, colocar em porcentagem, talvez o maior uso seja para o pessoal que é, tá jogando e precisa conversar com alguém, né? Tipo, eu quero fazer o. No jogo não tem opção de voz, eu entro no Discord com meus amigos para jogar, né? Normalmente é o uso que eu faço, o dele é esse, sabe? Cara, Só que aí depende, cara, tudo depende, porque qualquer um pode ir lá criar um servidor e fazer do seu próprio jeito, mano. Tipo assim, o ponto é a liberdade, né, mano? Tipo, é. nossa, Cara, mano, eu fiquei puto com isso. cara, eu vou ser sincero. Eu uso o Discord há anos, desde que ele lançou. E ele. E Uhum. eu nunca vi nada de errado no Discord. Literalmente Bem não. nunca. E detalhe, diferente das outras plataformas, o Discord tem controle parental. Ou seja, só não tava evitando. Só não tava evitando crime lá quem não queria. Porque o Discord tem controle parental, o Discord tem rastreamento, essas coisas. Pois é. Não, e tipo assim, cara, vamos supor que você é um pai e você quer proteger seu filho. Beleza. Cara, não é mais fácil você, tipo, saber o que é que seu filho tá fazendo, né? Tipo, pode ser. Não tô nem falando da opção do controle parental, Pedro. Eu tô falando mais no jeito, tipo assim, saber o que que ele tá fazendo. De outras formas, você ter controle sobre seu filho menor de idade é meio que obrigação de ser pai, né? Saca? É, Então, por tipo exemplo. assim, é foda, mano. Não vai ser uma banir a plataforma. É, por Eu, exemplo, eu eu tô me não tinha. segurando, Pedro, por ser um lugar público, para não xingar determinados lados políticos aí, mas deu para entender meu posicionamento, né? É, eu, por exemplo, eu só ganhei meu primeiro celular com internet quando eu já era adolescente. Quando eu era criança, meu Ah, pai me foi, deu mano? aqueles Nokia tijolão sem acesso à internet. E não tinha nem linha. Uhum, Foi só pra eu jogar mesmo. uhum. Não, os celulares antigamente era massa, né? Tinha o joguinho da cobrinha, o...
Tetris, né? Tinha umas paradas desses celulares antigos, era legal. Você lembra de um que tinha uma caixinha de som atrás, tipo, no celular de botão tinha uma caixinha de som atrás, né? Assim, tipo, Lembro. bem destacado? Nossa. Ai, ai. Esse, Bom, esse, esse era bom. eu espero que o Discord consiga se resolver com a justiça e voltar o mais rápido possível, porque ele tá fazendo falta. Ah, não, com certeza. Não, e tipo assim, tira a liberdade das pessoas, obriga a gente a ir por outros caminhos. Aqui, ó, o exemplo. Você queria gravar o podcast, dependente, você não discorda ou não. Entendeu? É. Eles te limitaram, você fez o que você queria do mesmo jeito. E o pior é que a maioria das pessoas que estão defendendo isso falam: ah, você consegue arranjar outros lugares para assistir suas séries, transmitir seus jogos, mas é que tá. Tem muita empresa que usa o Discord. Meu irmão falou que a antiga empresa dele deve estar tentando se virar nesse momento, porque ela dependia do Discord para trabalhar. Uhum. Não, e tipo assim, eu acho que muita gente deve usar, né, para esse fim mesmo. Porque você vai fazer uma. A gente que é desenvolvedor, a gente faz muita dele, né? Muita planning. É, precisa-se muito, principalmente quem trabalha remoto e tal. Esse negócio de ficar. Você tendo que ficar mandando um meet para toda vez que você for fazer uma dessa, eu não acho tão legal, né? Seria, é Uhum. bom, tipo assim, imagina, você coloca um servidor ali da empresa, criar um servidor, no caso, né, da empresa, e você consegue até ver os seus funcionários trabalhando, mano. Você vê eles lá no chat, tá ligado? Sim. Ah, por exemplo, o Discord, a sua imagem tá várias vezes tá ficando quadriculada aqui. No Discord isso não acontecia. Porque aqui é pelo navegador, no Discord é um programa mesmo. É, justamente. Se eu não me engano, cara, o Discord web, ele tem esses defeitos aí também, bem semelhante, bem pensado, Pedro, por ser no navegador, né? Mas é porque, tipo assim, quando você constrói ele para ele rodar como programa dentro do sistema operacional, você consegue otimizar mais, né? E as tecnologias web que a gente tem aí, mano, é muito mal otimizado, pra falar a verdade pra você. Sim. Mas, sem querer tirar o mérito dos caras que conseguem fazer uma boa plataforma, desenvolver uma boa plataforma aí bem, né? Mas, assim, é difícil achar algo no mesmo nível, né? Tem outra polêmica agora da IA, que é agora o tanto que ela gasta água, né? Já os data center, por exemplo, tá uma polêmica imensa. Tanto é que tem país querendo limitar. Porque de fato tá gastando muita água. Lá nos Estados Uhum. Unidos está pior. Está tendo um protesto agora em alguns estados pedindo para proibir de vez a IA, pelo que eu sei. Ou pelo menos impedir o avanço dela. É aquela coisa, eu entendo o Cara, desespero, mas é aquela coisa. Quem trabalhava em fábrica antigamente, também deve ter se sentido ameaçado com aquelas máquinas automáticas lá. Mas não dá pra sim. você barrar o avanço, né? Querendo ou não. Cara, é porque a gente fica. Querendo ou não, muita gente também perdeu emprego por causa disso. Isso é verdade, isso é um ponto. Sim, Mas o acontece, o mercado de já, trabalho, ele não é. Ele não é. Desculpa, mano, te cortar. Ele não eu acho é que eu que te cortei. fixo. Ele não é fixo. Ele é sempre. Tentar achar uma palavra para isso. Ele é. Ele não é estável. O mercado de trabalho não é estável. A gente tem demandas de determinados profissionais uma época, outra época a gente não tem demanda desse mesmo profissional. A gente tem. E tudo. As pessoas têm que lembrar que a gente está trabalhando sempre em prol de algo. Né? A empresa ela tem um objetivo, ela tem um produto, algo que faz ela rodar. E é assim que funciona quase todas as empresas, né? Então, sempre vai mudar o produto, vai mudar os objetivos da empresa e, por consequência, vai precisar de outros tipos de profissionais, né? Mas muita gente no futuro, mano, no futuro, com o nível de avanço da IA,
Isso falando do lado positivo, né? É, é bem possível que a gente consiga automatizar tanto o trabalho que a gente vai conseguir ter produções melhores. Eu falo, por exemplo, nossa, agora eu vou longe, Pedro. É, olha quanto tempo que o Michelangelo demorou para pintar a capela lá. A Capela Sistina? Eu não lembro. Acho É, que é. sim. Que é aquele teto todo bonitão lá. Velho, eu acho que foi muito tempo. Cara, eu não lembro exatamente, mas foi tipo uns 20 anos, mano. Vou até pesquisar aqui, ó. Mas assim, o pessoal antigamente, quando queria produzir algo bom, isso eu tô dando exemplo artístico, né? Levava tempo pra caralho, né? Então, tipo assim, e por consequência, a gente tinha obras melhores, né? A gente tinha obras que duram até hoje, cara, entendeu? Tipo, então, falando agora de um cenário mais otimista, talvez até utópico, eu estou falando de utopia. A IA trabalhando para a gente e a gente podendo produzir coisas melhores. E por quê? O Michelangelo ele era um cara que ele foi, tipo, que ele era um artista apaixonado por o que ele fazia ali. Ele era um cara que ficou pra história e foi o melhor nisso, né? E você pode ver que as melhores produções que a gente tem, tanto intelectual, até física, feita por um ser humano aí, são as produções que o pessoal realmente colocava. Não dá para fazer tudo virar pastelaria. Isso que eu tô querendo dizer, entendeu? É. Você tipo assim, entrega de software, por exemplo, você quer entregar um software com um produto bom, Pera aí, estão me ligando. ter. Não, não, de boa. Pesquisa rápida. Desculpa, mas vou recusar. Pra quem estranhou Eu errei. meu toque de celular, sim, eu gosto dos Jovens Titãs, tá? Mano, mas esse desenho era muito bom, velho. Tinha o Mutano, ele era muito engraçado nesse Jovem Titãs, mano. Ele era. Nossa, De velho, qual você tá engraçado demais. falando? Do antigo ou do novo? Os dois são bons, na verdade. Os dois são bons. Eu gosto mais do antigo. Eu gosto É, acho que do todo mundo antigo gosta porque mais do é coisa antigo. de infância, né? É aquela Mas coisa. o outro é engraçadinho, tá ligado? O O, outro não, mais o novo é novo Jovem engraçadinho. Titãs, ele é genial, porque ele faz piada com tanta coisa. Ele mesmo reconhece que ele é inferior ao anterior. Tanto é que várias vezes ele faz piada sobre eles serem a versão mais barata do Jovens Titãs. Só que é aquela coisa, pra Sim, quem não, para quem aceitou que aquele Jovens Titãs acabou, esse desenho é genial. Agora pra quem tá implorando pela volta, tudo que tem a fazer é odiar esse desenho, né? pois é. Dá até pra gente fazer uma analogia com o que a gente tá falando, Pedro. Por causa Exato. de quê? Tipo assim, o que é mais novo hoje em dia, falando agora, tipo assim, de desenho, ele parece ser um negócio bem pastelão, né, mano? Tipo, antigamente o pessoal fazia uns desenhos mais interessantes, né? Com É. história, com enredo massa e tal, né? E eu errei, tá? O Michelangelo demorou, foi aqui, ó, segundo a internet aqui, segundo, na verdade, como é que fala a IA do Google aqui, o Gemini, ó, ele levou cerca de 9 anos para construir as suas duas grandes obras, né? E 4 anos para pintar o teto e 5 anos para pintar o juízo final na parede do altar. Nossa. Então, tipo assim, eu acho que a gente não tem isso hoje, cara. É muito difícil você achar alguém que quer fazer algo por trabalhar para fazer algo foda, entendeu? Não somente para trabalhar, O problema é né? que Mas é isso, né? o As pessoas problema é que trabalham porque elas têm que trabalhar, né? o Para ganhar problema é que dinheiro. hoje em dia a dependência por dinheiro ficou bem, vamos ser sinceros, a dependência por dinheiro hoje é bem maior do que antigamente, né? Vamos ser sinceros. Sim, Não sim. tinha Não. antigamente não tinha inflação como tem hoje, né? Uhum. Tanta coisa. Não, a nossa geração pegou um mercado de trabalho bem destruído mesmo, para falar a verdade. Sim. Bem fudido. Já era difícil arrumar emprego antes, né? Mas hoje em dia tá, pelo amor de Deus, tá? A exigência de qualificações que um estagiário tem que ter é basicamente as mesmas exigências
é um pleno, tinha, né? Mano, Antigamente. sem zoeira nenhuma. Eu literalmente, eu juro, eu vi uma vaga para estagiário em programação que tava requerendo experiência. Estagiário. Uhum, Uma vaga de estagiário requerendo experiência. uhum. Cara, é foda, porque. Não, é uma luta, porque, tipo assim, eu fiz estágio muito tempo também, né? Quando você é estagiário, pra você aprender a fazer as coisas. Inclusive, né, eu fiz até estágio de graça, né? Só pra aprender, sabe? E uma coisa que é foda, mano, é porque, tipo assim, você se esforça pra caramba, você trabalha muito e o reconhecimento monetário também demora a vir, né? Quando você está estabilizado, o mercado te derruba. Tipo assim, de repente não precisamos mais de você nessa empresa. E é assim que funciona, mano, sabe? Então, voltando aí para o assunto da IA, eu acho que seria, com a IA, ela vai fazer, não agora, porque tudo é momentos, né, Pedro? Para mim, minha opinião, tudo é momentos. Então, pode ser que agora ela esteja provocando uma queda na demanda, sei lá, por determinados profissionais, mas vão surgir outros profissionais, outros cargos, outras vagas, por conta disso, entendeu? É meio que você tira de um lugar, mas você tira de um determinado local, mas outro local cresce, entendeu? É, quando tava tendo esse negócio da IA, que a IA causou medo em todo mundo, mas Uhum, especialmente em design gráfico, porque hoje criar coisa com design gráfico praticamente não existe. Agora é corrigir coisa uhum. feita pela IA. Quando tava Pois tendo esse é. negócio da IA, eu tava mó nervoso de não ter mais emprego, essas coisas. Aí meu irmão falou: Uhum. Pedro, a IA veio pra ficar. Ou você se adapta ou você fica pra trás. É aquela coisa. Eu tive que agora aprender a usar a IA a meu favor. Porque, caso contrário, eu ficava pra trás. Não, é isso aí, mano. Tipo, a gente tem que usar a ferramenta, né? Tá aqui, tipo assim, do nosso tema aí é um problema que tá existindo, né? Mas a gente vai se adaptar, tanto que eu te falei dessas TPUs aí, né? Que elas são as especialidades. E se acharem outros materiais, ou tô indo longe, para poder fazer a mesma fabricação com o mesmo desempenho, que não tem essa competição com os que a gente tem. O mercado volta para o lugar onde é que ele estava, entendeu? E eu não acho que não é algo difícil de acontecer, entende? É. Nossa, É o. porque, tipo assim, a escala é essa, né? Aí, primeiro vem o crescimento da IA, aí mais GPUs e mais servidores. Aí, por consequência, mais data centers, mais equipamentos elétricos, refrigeração, armazenamento, tudo de infraestrutura aí. Aí, por consequência, uma maior demanda por minerais críticos, né? Que é aí que a gente chega nas terras raras que a gente está falando. Tem uma pressão, né, para entrega disso, mas em determinado momento, mano, estagna, sabe? Tem risco de escassez? Existe esse risco de escassez, não vou mentir. Mas eu acho que a gente consegue se adaptar a isso aí. Só que, assim, o momento pra gente agora que gosta de jogar um joguinho, tá foda, Sim. entendeu? Por exemplo, E meu o. PC é bastante avançado. Ele tem 1060 de 6 gigas, tem 16 gigas de RAM. Ele Hum, só roda, por exemplo, Hogwarts Legacy no mínimo. E ainda assim, quase estoura de tão pesado que é. hum. Que também, É apesar um de notebook ou é o notebook. PC de mesa? Ah, tá. Pode crer. Não, do notebook, mano, o que eu acho que mais interfere, assim, é porque a frequência, né? A frequência do processador do notebook. Tudo que é monitorizado normalmente tem menos desempenho, né? Do que algo que a gente compra, por exemplo, se a gente for comprar um PC, tem que comprar a placa separada, os trem, montar lá e tal. Mas o desempenho, é, por exemplo, se você pegar um computador
que você bater no olho, tem as mesmas configurações no Note, mas no PC de mesa do desktop, você tem o mesmo material, o do desktop vai ser melhor por conta disso, sabe? É. É aquela coisa, montar um PC sempre foi caro. Essa é a realidade. Sempre. Só que tá Isso é ficando cada verdade. vez mais caro. Tanto de imposto, e agora com esse negócio da IA tornando a busca por hardware mais difícil. Um PC que antes Uhum. você podia montar com tipo R$ 5.000, hoje você monta com 7.000, 8.000. É. Não, e tipo assim, se você quer comprar uma placa de boa de verdade, ela em si só já é o preço de todos os outros componentes do computador, né? Você acha placa aí fácil de 7 a 12 mil reais, né? Então, acontece, mano. Só a placa de vídeo já tá um estouro. Só que assim, você ainda consegue montar uma boa configuração com uma placa bem menor que essa também, mas só tô dando um exemplo. É. Cara, Deixa eu ver quanto que tá o preço de uma TPU de IA agora, atualmente. Vamos ver. Nossa, que engraçado, o Google não entende se digitar só TPU. Vamos ver se a gente acha. Não, é porque é o nome do chip, né? Aí o Google não pega. Vou pegar só por digitar só placa de vídeo. Aqui. Uma 5060 tá 3 mil reais. 50, 60, R$ 3.000. Mano. Ah, mano, Nossa senhora. cara, programação é outro. Design gráfico, como eu já falei, ele ficou ameaçado, mas não tanto. Diminuiu de fato o número de designers, mas tá dando para se manter. Por exemplo, para fazer, não sei se você sabe, mas desde que eu comecei a trabalhar em gráfica, eu percebi Hum, uma coisa. Se você quiser usar tudo para IA, usando IA, eu já vou avisar, sua gráfica não vai para frente. Na verdade, tem até gráfica que nem tá aceitando coisa feita por IA, porque primeiro, para imprimir, fica ruim. Várias vezes você tem que mudar várias coisas, aí você tem que refazer a arte. E principalmente, se você quiser, por exemplo, gravar em madeira ou alguma coisa, uma logo, você precisa vetorizar ela. Porque não dá para você só colocar a imagem e pedir pro computador. Então, reconhece aí e faz o desenho aqui. uhum. Agora, Não, é foda, mano. uma profissão que muita gente, que eu acho que dificilmente ficará ameaçada, é programador. Porque tem aquela questão da segurança, né? Como já ficamos sabendo, teve uma influenciadora que resolveu criar uma plataforma para competir com o OnlyFans e ela usou só IA para poder fazer tudo. Resultado, em pouco tempo, acho que no mesmo dia, teve vários vazamentos de dado, ela teve que tirar do ar. É aquela coisa, fazer o trabalho faz, o problema é não garante Qualidade, né? Com qualidade. certeza. É pastelaria, mano. Tipo assim, se você pega um sistema que ele é complexo, de verdade, ele normalmente ele tem ali suas gambiarras feitas por ser humano? Tem. Mas tudo veio por conta de uma exigência de negócio, alguma coisa nesse sentido. Mas enfim, sistemas de verdade, sistemas escaláveis, sistemas bem construídos, eles demandam que você pense na arquitetura deles, né? Não somente no código. Fazer um código de um jeito mais clean é importante? Sim, mas a IA ela consegue fazer isso muito bem, ela consegue fazer. A lógica dela é melhor do que a nossa, né? Tudo que é lógico, o computador sempre vai ser melhor que o ser humano. Lógico. Portanto que
já ganharam de vários campeões de jogos. Xadrez é um exemplo lá também. Tudo que é lógico, a máquina vai fazer melhor que a gente. Sim. Fato. Só que, por exemplo, se coloca num lugar do empresário dono da plataforma que serve aí como serviço a IA, né? Esse cara, ele quer entregar que ela mostre a resposta e consiga fazer as coisas da maneira mais rápida possível e que seja menos custoso para ele, né? Então, existem determinadas formas de se fazer um sistema, alguma coisa nesse sentido aí, que sai rápido, né? Que sai rápido, mas não é escalável, né? Então, por exemplo, se você pedir para a máquina para ela te dar uma coisa rápida e uma coisa de qualidade, são duas coisas diferentes. Então, por isso que sai tanto sistema ruim. Porque os caras só quer resolver o problema na hora, só quer como é que eu vou dizer? Só querem entregar o mais rápido possível e sai essas cagadas aí que você falou. Exemplo, né? Um sistema que tem falha de segurança, que não é escalável, que é ruim, né? Mas, por isso que, quando você falando agora, trazendo um pouco mais para o desenvolvimento dessa parte aí, da própria engenharia do negócio, por isso que você sempre tem que pensar na arquitetura do sistema antes de construir ele, né? E aí ela pode, então, ela pode ser um facilitador para você pensar na arquitetura e você tendo os conhecimentos de, de engenheiro, de programador, você consegue distinguir, não, isso aqui está certo, isso aqui está errado. E lapidar, né? Você lapida o que ela faz. E isso, para a gente, isso é muito positivo, né? O mercado talvez seja um pouco mais difícil, sim, mas tem esse lado é bom, né? Esse é um lado bom. É. É aquela coisa, o mercado de trabalho agora tá exigindo. Está sim exigindo o uso de IA, mas está querendo aquelas pessoas que sabe fazer o trabalho também. Como por exemplo, tem um estúdio de animação japonesa lá que um animador ele revelou que na, lá na entrevista de emprego eles te dão lá um computador e fala anima na minha frente para mostrar que a pessoa entende. Uhum. Mas tem que ser assim mesmo, né? Por exemplo, você já assistiu Demon Slayer? Já, Cara, Kimetsu no Yaiba. sim, cara, a animação é uma obra de arte. Você imagina a IA fazendo uma animação daquele nível? Cara, não, só se ela tiver muito contexto de. Tipo assim, hoje em dia eu acho que ela consegue replicar. Porque ela vai ter várias. Vai ter uma base boa para conseguir replicar. E ela vai replicar. Ela replica muito bem. Mas ela replica. Mas só que, tipo, você não vai conseguir criar isso, ela não vai ter criatividade. Tanto que a animação, os traços, tudo foi pensado. Detalhes, foi tudo pensado pela gente para poder fazer um, como é que eu vou dizer? Um desenho, né? É anime, né? Mas, enfim, para fazer um desenho bom, né? E hoje em dia eu acho que ela consegue replicar. Mas agora, em questão de criar, ter a criatividade de fazer, isso já não, entendeu? Então, É, pode surgir uma outra animação com outros traços diferentes, que só a gente vai conseguir fazer isso, porque a gente tem a criatividade para isso, entendeu? é. Só que é aquela coisa, cara, se tem uma coisa que não deu certo com IA é dublagem. Mano, a Prime Video Nem resolveu fala. testar. A Prime Video resolveu testar a, em uma série a dublagem. Aí a cena é toda Uhum. séria, é uma cena meio pesada, que é de violência doméstica. Mano, a narração da mulher lá, ela, não, para, para, toda robótica. Né? Não, tipo assim, a gente tem que pôr personalidade nas coisas, senão fica ruim, né?
O dublador, ele tem um papel bom nisso aí, porque o dublador, ele é meio que um ator, né? Ele é um ator que... Só que ele interpreta em português. Não dá pra, por exemplo, pegar uma fala americana, que do jeito que o pessoal fala nos Estados Unidos, e trazer literalmente igual pro Brasil, né? Tem que ter uma... Tem que ter, tipo assim, a gente tem que pensar nas equivalências, né? O dublador que ele vai fazer o trabalho dele sai muito melhor. Você já viu a dublagem de One Punch Man? One Punch Man, já vi. É bom pra caramba, mano. Tem personalidade, tipo assim. E ainda, tipo assim, tem a essência do anime ainda, entendeu? Sim. Tem um anime que a gente viu antigamente, que eu acho que, tipo assim, assistir dublado é muito melhor. É tipo Yu Yu Hakusho, a dublagem de Yu Yu Hakusho é incrível, mano, entendeu? Tem que ter a personalidade, tem que ter essa parte humana, e a não consegue fazer isso bem. Por isso que eu falei, ela é boa em coisas lógicas, lógico, o que é lógico. E bom replicar também, né? Porque se você replica algo que a gente já fez, né? Mas agora para dublagem, nossa, realmente, é uma bosta. Até uma bosta. Tanto é que no México já proibiram dublagem feita por IA, o que eu também acho exagero. O governo não tem que proibir nada, né? Porque, querendo ou não, proibir dublagem feita por IA abre margem para proibir outras coisas feitas por IA também, né? É que É, nem, voltando é ao o, assunto do é o controle, Discord, né? a suspensão do Go Live aqui do Discord aqui no Brasil abriu margem para outras coisas. Tanto é que a NPD agora está consultando mais de 22 redes sociais e IAs para ver se elas estão adequadas ao ECA digital. Ou seja, abriu a margem. Uhum. Não, mano. É porque, tipo assim, se disfarça uma censura com, com um propósito, né? Que não é o propósito de verdade, né? É, eles falam que é de um jeito. Isso aconteceu com várias leis já, mano. Várias outras coisas. Isso é justamente isso que você falou. Você abre margem para uma coisa, mas na verdade. Mas eles têm essa maldade, sabe? Eles têm essa maldade de eu vou fazer isso para no futuro poder proibir isso. Isso acontece pra caramba. Não somente com inteligência artificial, como com outras coisas também. Cara, aqui no Brasil sempre foi um problema com isso. Lembra? O WhatsApp já foi bloqueado 2 vezes aqui no Brasil. O Telegram já foi bloqueado 2 vezes aqui no Brasil. O Twitter ficou bloqueado por 40 pouco mais de 40 dias, mano. Depois É. da queda do Twitter, eu acho que nada mais pode ser impedido de acontecer. Porque, mano, o Twitter, que é uma rede social que quase todo mundo usa, tá certo que não tinha representante no Brasil, mas só de saber que caiu e literalmente ninguém deu a mínima, quer dizer que isso meio que já se tornou normal aqui no Brasil. É. Não, é porque, na verdade, eu sou o cara que acredita muito no progresso, sabe? Então, tipo assim, eu acho censura nesse sentido aí, eu não acho que é algo positivo, sabe? Tipo assim, é um controle que querem ter que não vai ter. Mano, o mundo querendo ou não, o mundo é anárquico, de certa forma. A gente impõe as leis, assim, na sociedade e tal, mas, por exemplo, por que você, Pedro, Luiz, tem que prestar contas pro governo chinês? Tem nada a ver com você, velho. Entendeu? Então, tipo assim, e são produtos digitais, né? Ah, vou proibir isso aqui no meu país e tal, e se altera daí, mano. Ah, velho, pelo amor de Deus. É, querem confundir. E o Brasil é especialista nisso, mano. Que é, tipo assim, ficar para trás do resto do mundo por achar que tá indo contra as leis, contra não sei o quê. Mano, E acontece pra detalhe, caramba. não sei se você Com, sabe, com- mas com outras coisas também, cara. A NPD meio que foi contra a lei ao suspender o Discord também, porque pela lei lá da lei Felca, a NPD, ela só tinha poder para Hum, multar, ela não tinha poder para suspender nada. hum. Cara, eu sabia disso não. Não sabia disso não. Tanto é que o Não, mas é Discord, porque, tipo assim, Perdão, pode falar. né, tanto é que o Discord, ele tá usando isso como argumento agora. Acho que tá usando isso na justiça como argumento. Não, e outra coisa. Mano, por que. Mano,
isso que não entra na minha cabeça. Tipo, uma empresa, de fora, ela tem que prestar contas ao governo brasileiro, porque, beleza, aconteceu, pode ter acontecido muitas coisas ruins no Discord, eu nem tiro essa possibilidade, mas isso não vai impedir que a coisa ruim acontecer. Sim, Controle não impede. O que impede as coisas ruins de acontecer é investigação, são coisas bem mais sérias, né, do que isso. pois é. E detalhe, a live nem foi no O Discord, a pessoal live da esquece que a Fragile. gente tem trabalhos policiais, né, mano? Tipo, pra fazer essas De- coisas. Como é que é? A live que Perdão. ocasionou a suspensão desse recurso do Discord no Brasil nem foi no Discord, foi no Instagram. Nossa. É, Cara, rapaz. eu odeio o Google Vou, Meet. Sua imagem vou não falar um para trem de pra você, só travar. regresso. Eu odeio o Google Meet. Sua imagem não para de travar. No Discord isso não acontecia. Véi, não, com certeza não. Não, mano, eu não vou. É porque eu sou um pouco contra a Google em certas coisas, sabe? Então eu não vou até me abster disso aí, que senão eu vou ficar puto falando da Google. Mas enfim, cara, voltando aí pro assunto do hardware, né? É que, tipo assim, aqui no Brasil possui recursos muito significativos, né, para isso aí. As terras raras aí, tem uma importância estratégica gigantesca aí também. E é outra oportunidade que a gente está perdendo também, sabe? Outra coisa que é só regressa é isso aí. Porque a gente tá num momento bom de poder aproveitar disso, talvez até. Mano, vou ir bem longe. Uma indústria nacional disso estaria ótimo, mano. Ia ser excelente para o crescimento do país, sabe? Só que os caras que estão no topo, eles são tão. Eles são tão out da realidade que acha que, tipo assim, um conjunto de leis, mano, é o mais importante. Não, mano. Tipo assim, eles estão tentando crescer de uma maneira muito errada, na minha humilde opinião, sabe? Porque, por exemplo, a gente poderia explorar muito bem esses recursos de outra forma, só que tem leis no Brasil que não permitem isso, Pedro, sabe? Explorar da maneira lucrativa algo que é nosso, já, entendeu? É. Não é o Brasil indo lá explorando um outro país, fazendo não sei o quê. Não, é nosso, entendeu? Por exemplo, Tipo assim, esses minerais aí, velho, pelo amor de você Deus, ficou, mano, hoje em dia é melhor que ouro, por assim dizer. Pode falar, foi mal. você ficou sabendo que podem ter encontrado petróleo lá no Amapá? Não vi isso não, mano. Não vi isso Então, não. até fazer o estudo sobre para poder ver se tem petróleo ou não, demorou, porque o IBAMA estava querendo proibir. Literalmente tiveram que entrar na justiça. Nossa. Mano, tá vendo? Esse tipo de atraso, mano, que me deixa puto. Porque, por exemplo, o que a gente não tem no Brasil nesse sentido aí? Você for dando um exemplo do petróleo. Aqui no Brasil, mano, a gente vende o nosso petróleo para refinar lá fora e compra ele de volta mais caro, né? Mano, sabe? Pra quê? Pra que isso, velho? Na E com real, hardware aí, mano, a gente poderia facilmente estar pegando esses minérios de terra rara, criando uma indústria nacional de produção dessas coisas, fazendo a fabricação desses componentes para agregar valor pro Brasil, velho. Entendeu? E o exemplo do petróleo também diz a mesma coisa. Se você constrói uma refinaria aqui, e a gente ia ter petróleo muito mais barato, e a gente que iria vender o petróleo já refinado e bom, sabe? ai, ai. E aqui, o petróleo daqui não é ruim, o petróleo daqui é bom, mano. Sabe? O problema é que Isso que é o triste. o Brasil tem muita coisa boa, mas sempre que aparece coisa boa, tem sempre alguém tentando estragar. Que nem, por exemplo, quando o Uber chegou aqui no Brasil, o que teve várias vezes tentaram proibir ele foi taxista que não aguenta concorrência que tentou proibir, né?
mas teve apoio de tanto político, essas coisas. Eu nem sei como é que o Uber conseguiu se manter vivo no Brasil. Pois é, mano. Não, eu tava. Esses dias aí eu tinha pegado uma corrida, mano, com uma tiazinha. Ela tava rodando de Uber lá à noite. Aí, gente boa, ela até. Só que aí, na hora que tinha colocado uma parada lá, na casa do meu amigo, pra ele precisar buscar acho que era uma blusa lá e tal, pra namorada dele. Aí a gente colocou a parada parar na casa dele pra ele poder pegar a blusa e a gente ir lá pro rolê que a gente ia, né? Um churrasco. Aí, beleza, cara. Conversando com a senhorinha lá e tal. Aí eu perguntei pra ela, e nessa corrida, quanto você ganhou aí? Ah, lá, R$ 10. Aí ela começou a reclamar da Uber nesse sentido e tal, porque realmente, mano, era um trajeto longo pra ganhar R$ 10, né? Mas eu acho que eles limitam, é mais nesse sentido, sabe? Tipo assim, no sentido monetário e tal. Tá aí uma coisa tipo assim, um trabalhador independente pode fazer, que ajuda o mercado a girar, né? E tipo assim, que advento da tecnologia, né? É, Mas enfim, ela ganhou muito pouco nessa corrida, que era um trajeto muito grande, sabe? Então eu acho que nesse sentido aí, eu acho que a culpa cai um pouco mais em cima até da Uber do que do Brasil, sabe? Porque os caras visam uma lucratividade gigantesca e fazendo o povo trabalhar por pouco, né? Isso é foda nesse sentido. Mas, assim, não deixa de ser uma opção. Que bom que existe. Não é bom o suficiente, mas que bom que existe. Mas poderia ser melhor. é. A, U- a Uber agora ela vai agora ter um julgamento no STF sobre o vínculo empregatício da Uber com os motoristas. E não Hum, tem como saber como a Uber vai ficar agora. Se vai ficar mais caro, essas coisas. Eu só sei que tá muito uhum, dividido, tem muita gente que não quer, inclusive muita gente que é motorista que não quer, mas também tem aqueles motoristas que são a favor. Eu não tenho opinião formada, mas eu tenho minhas dúvidas ao vínculo empregatício. Porque querendo ou não, Uber você é seu próprio chefe, né? Você decide quanto você trabalha. uhum. Sim. Não, tipo assim, isso dá liberdade, né, mano? A liberdade pra você poder trabalhar é bom. É, só que, tipo assim, eles querem muito falar o que, que você deve ou não fazer, né? Que nem aquela polêmica lá das escalas, né, de trabalho, né? 7 por 1, 6 por 1, entendeu? Eu não tenho um. Verdade, 6 por 2, né? 6 por 2. Nossa, não, mano, eu É confundi 5 por tudo. 2. 5 por 2, isso aí. Então, eu não tenho direito de opinar sobre isso porque a minha escala do meu trabalho é 5 por 2. Então, É. independente do que eu tá falando, eu vou estar sendo um hipócrita, né? Então, O 7 por 1 foi foda. 7 por 1 é até um trauma, né, Pedro? 7, sim. 7 a 1 é um trauma. É 5, é 5 2 e 6 por 1 e 7 0. A escala 7 0, conheço uma galera aí, velho, que trabalha na escala 7 0, viu? Vou te falar a verdade. Mas eu sou a favor da pessoa ter o direito de poder trabalhar. Se ela quiser trabalhar, entendeu? Tipo assim, 4 dias só na semana, e entregar bem, entendeu? Cara, Tipo assim, vender as horas, assim, talvez você trabalhar muito, segunda, terça e quarta, sei lá, até 9 horas da noite, e depois folgar o resto, entendeu? cara, Eu não acho que isso entendeu? Uma coisa ruim, entendeu? mas em teoria não parece ruim. Só que aqui no Brasil isso não daria certo. Porque você fala, negocia com o patrão aqui no Brasil, isso. O meu patrão é de boa. Só que meu patrão não. Nem todas as pessoas são como meu patrão. O que teve Uhum. de caso de trabalho escravo aí, essas coisas, coisa abusiva, eu já vi caso absurdo de. Na Amazon, inclusive, a atendente da Amazon, que tava. Não tinha permissão de ir no banheiro. Ela tinha sempre que levar uma garrafa d'água. É aquela coisa. Caramba.
No Brasil isso não dá Ô, mano, é certo. foda. No É Brasil, esse foda. negócio de negociar não dá certo. É, é porque, na verdade, é mais por conta do abuso que é feito em cima do trabalhador nesse sentido do que qualquer outra coisa, né? Para falar bem a verdade. Eu sou a favor de você ter um X horas na semana e você tem que cumprir essas X horas. E isso é bom para a empresa, mano, também, sabe? Mas só que, tipo assim, não, você não ter a liberdade de fazer as coisas, de poder, tipo assim, se você trabalha, por exemplo, todos os dias da semana, não, vamos supor, só de, sei lá, de segunda a sábado, vamos dizer. Você tem muito pouco tempo para poder resolver outras coisas da sua vida nesse período. Você só vive para trabalhar, entendeu? Isso é um problema. Aí eu acho que naquele assunto que a gente estava falando lá da sociedade utópica pela IA, eu acho que matava esse problema, viu, Pedro? Porque só ia trabalhar quem queria e as coisas iam ser mais bem produzidas. Isso é uma opinião. E eu estou falando de uma sociedade utópica, entendeu? Mas eu não acho que, tipo assim, seja impossível de acontecer. Só que, tipo assim, a briga pra isso acontecer vai ser gigantesca, entendeu? Sim. E, tipo assim, imagina uma sociedade aí, que, tipo assim, um monte de robôs que fazem as coisas, o ser humano só fica pela produção intelectual e criativa, tá ligado, velho? Pra mim é um cenário muito bom, sabe? E eu não acho que é impossível. Eu não acho que a IA vai aterrorizar, vai virar uma AGI, entendeu? E começar a controlar o mundo. Eu acho que quem vai fazer isso e quem já faz são as mesmas pessoas, entendeu? Que é o ser humano com sede de poder, de território, de tudo, né? E ele vai usar a IA para isso, né? Que nem a IA já está sendo usada na guerra para isso, para poder dar poder para um cara que quer algo é, através da força, né? Mas só que, tipo assim, ela tem usos bons, entendeu? E tudo que. E é engraçado, tudo que é de guerra, a internet ela surgiu, né? Num cenário parecido aí, né? Tudo que se usa na guerra normalmente vira o futuro. Tipo assim, a gente usa a tecnologia de guerra até hoje, né? E vira uma coisa normal. Eu acho que vai ser assim com drones, provavelmente, viu, Pedro? Drones com inteligência artificial, essas coisas aí. Viu? Então, estamos chegando ao fim do podcast, que o meu PC não tem memória infinita, mas então, chegando nas configurações finais, nas considerações finais. Uhum. A IA realmente causou essa escassez de hardware, mas não é algo que vai causar completa extinção da memória RAM e essas coisas, né? Sempre vai ter uma empresa para assumir isso, né? A IA veio para ficar, ela vai sim tomar alguns empregos, mas dá para você se adaptar a ela. E tomara que o Discord volte. Não sei se vocês sabem, mas Tomara. o primeiro episódio desse podcast foi pelo Discord. E quem tá assistiu o primeiro episódio, tá assistindo esse segundo, já tá notando a diferença. Não, mano, eu tenho que voltar a esse Discord, pelo amor de Deus. Ou, eu até peço desculpas aí por ter ficado um pouco puto com o governo aí no episódio, gente, mas eu acho que é justificável. Mas basicamente, cara, é isso aí. O crescimento acelerado da IA, ela cria uma demanda por chips, né? A, a capacidade de fabricação que existe ainda é limitada, mas a gente está criando soluções para melhorar isso aí. Aí cria essa disputa pelos componentes e prefere-se que dá prioridade a vender para empresas, né? Que usam inteligência artificial, do que o cara que está querendo ali só montar um PC gamer dele, está querendo precisando de hardware, sei lá, para ou só quer fazer uma expansão, quer comprar uma memória RAM para colocar na máquina dele ali, acaba que tá bem mais caro. Mas que nem o Pedro Wilson falou aí, sempre foi caro, mas agora tá absurdo. É. Eu dei uma exagerada falando 7 mil, 12 mil ali, só que mesmo assim ainda tá caro pra caraca. Mano,
Placa de 25 mil fácil, aí, entendeu? Enfim. Mas eu acho que eu sou otimista, eu acredito que esse cenário vai dar uma melhorada aí. Quando a gente, nós seres humanos, somos especialistas em criar soluções criativas, criar soluções criativas é foda, né? Mas criar soluções para suprir esse tipo de situação aí, né? Talvez um outro material, um outro minério, uma nova arquitetura de chips aí pode acabar salvando a gente. Bom, eu agradeço você por ter participado desse podcast. Eu espero que esse podcast dê certo. E galera, por enquanto, quem. A gente tem um site desse podcast, feito pelo Wix, só para falar que tem mesmo também, para poder manter salvo o domínio. De qualquer jeito, os cortes desse podcast vão ser postados. Bom, e é isso. Eu quero agradecer mais uma vez você por ter participado desse podcast. E é isso. Muito obrigado e até a próxima. Até a próxima, gente. Eu que agradeço, viu, por ter me chamado. Valeu.